curso de engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e sistemas, porque o nome agora é esse, ele tem como objetivo incorporar conhecimentos principalmente ligados à eletrônica digital, que é um suporte hoje para qualquer área de desenvolvimento de produtos que a gente tem, né? Como, por exemplo, automação bancária, automobilística e etc., né? Então, IoT. Então, a ideia desse curso é procurar formar o aluno, ou dar conhecimentos ao aluno para que ele possa desempenhar adequadamente nessas áreas. A Poli sempre atendeu minhas expectativas desde o começo. O começo é um pouco difícil, porque nós temos vários cursos básicos, tem muita matemática, muita física. No começo você não vê a aplicação de tudo aquilo, mas é necessário. Como os cursos da engenharia elétrica, ele tem os 3 primeiros anos como sendo comuns aos alunos da engenharia elétrica. Uma característica importante desses 3 primeiros anos é que desde o primeiro semestre o aluno já tem contato com a área de interesse dele, ou seja, engenharia elétrica de uma maneira geral. E nesse primeiro contato, no primeiro ano, ele já desenvolve alguns projetos da área de engenharia elétrica, que são projetos que visam despertar o interesse do aluno, né, inclusive para as disciplinas e temas que vão ser abordados futuramente ao longo do curso. Nesses meus 5 anos aqui na Poli, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos, mas os 2 que mais marcaram foram o projeto de iniciação científica, que eu fiz no meu 2º ano, que foi um projeto para desenvolver animações didáticas para alunos do 1º ano de engenharia, quando nós temos uma disciplina introdutória de ciência e engenharia dos materiais. Ao final do 3º ano, o aluno ele faz uma opção por ênfases, e uma dessas ênfases é eletrônica e sistemas. Na ênfase de eletrônica e sistemas, ela foi definida com o 4º ano tendo um módulo que trata dos assuntos que nós consideramos que são importantes para que um engenheiro elétrico conheça aprofundadamente a área de engenharia eletrônica e de sistemas eletrônicos. Então, esses temas são basicamente os seguintes: fotônica e micro-ondas, projetos de circuitos integrados, que também está ligado à nanoeletrônica, processamento de sinais, sistemas eletrônicos embarcados e sistemas eletrônicos inteligentes. Então, ele vai fazer essas disciplinas desses temas no 4º ano, com uma característica também muito interessante. No 2º semestre do 4º ano, ele pode escolher dentre aproximadamente 6 a 8 disciplinas para cursar apenas 3. De tal maneira que nessas 3 disciplinas, ele pode desenvolver os temas que ele tem mais interesse. Além, é claro, da estrutura que já existe na Poli, do aluno poder fazer disciplinas optativas que a gente chama de livres. Ele faz isso também no 4º ano, mas essas não estão atreladas especificamente à ênfase de eletrônica e sistemas. O aluno ele pode escolher a sua vontade, né, da maneira que ele melhor desejar. E no 5º ano, a gente tem a possibilidade de aprofundar esses temas. Então o aluno ele pode, como eu disse, tem 5 temas principais. O aluno pode se interessar por 1 ou 2 desses temas e no 5º ano ele pode se aprofundar ainda mais nesses temas. Essa é uma opção. A outra opção que também é possível no 5º ano é que o aluno venha a fazer o que nós estamos chamando de pré-mestrado, ou seja, ele faça um bloco, um módulo, né, composto de 20 créditos, aonde ele vai puxar disciplinas da pós-graduação de interesse dele e em comum acordo com um tutor, e dessa maneira ele já antecipa o mestrado ou a pós-graduação dele. Isso é uma outra possibilidade, né? Além disso, também no 5º ano, mas essa é uma proposta da Poli como um todo, esse aluno ele pode fazer o 5º ano estando na ênfase de eletrônica e sistemas eletrônicos. Ele pode fazer o 5º ano também em alguma outra ênfase da elétrica, se ele assim o desejar,
ou também em outras áreas de engenharia. Ele pode fazer um módulo em mecatrônica, por exemplo, né? Então, esse aluno ele vai ter várias possibilidades. Eu acho que o que é importante observar é que quando a gente dá liberdade para qualquer sujeito, em particular para o aluno, ele tem que passar a planejar o que ele deseja. Então, isso ele deve fazer logo de início, logo no primeiro ano. Ele deve se preocupar em tentar identificar quais são as temáticas que são mais interessantes para ele, do ponto de vista de profissional, e a partir daí buscar quais vão ser os caminhos que ele vai percorrer dentro da escola, porque a escola não mais está colocando para ele um trilho. Ele é que vai poder escolher, em grande parte, o caminho que ele vai seguir. Então isso exige dele uma antecipação muito grande, um planejamento muito grande. Nenhum aluno deve focalizar especificamente num setor da engenharia ou num setor, digamos, das exatas. Porque exatamente nesse sentido você pode recompor toda a sua profissão na pós-graduação. E também nesse sentido, acho que as próprias instituições de classe, tipo CREA, coisas desse tipo, eles não estão adaptados para essas mudanças que estão ocorrendo. Quer dizer, a pessoa pode muito bem ser formada em física e fazer uma pós-graduação em engenharia. Nós temos vários exemplos em nosso departamento. A pessoa pode se formar em matemática e fazer isso também. Então, não é crítico o cara querer se formar em engenharia elétrica, que eu tenho exemplos desse tipo, que as pessoas às vezes ficaram vários anos tentando entrar em engenharia elétrica, quando perderam esses anos, porque poderiam ter feito outro curso em exatas equivalente e na pós-graduação ter redirecionado sua vocação. É nesse sentido que eu acho que às vezes o aluno vestibulando perde um pouco de tempo querendo ser muito específico numa área, quando realmente o que é importante, como eu disse, é ter aquela formação básica muito sólida que lhe permite, então, depois direcionar a profissão como ele queira. Inclusive, a própria legislação, eu acho que não é flexível nesse sentido. Então, existe, digamos, quase um espírito de corpo para preservar direitos de profissões que estão rapidamente se tornando obsoletas. O aluno da ênfase de eletrônica e sistemas, ele vai desenvolver as habilidades para poder projetar, eventualmente fabricar e, com certeza, utilizar sistemas eletrônicos que são utilizados ou que têm demanda na sociedade hoje em dia. Então, se a gente pensar, por exemplo, o mercado de IoT hoje, né, de Internet of Things, é um mercado que envolve tanto a parte de computação, como também envolve componentes, que a gente chama em geral de hardware, que procure fazer algum tipo de aplicação. Então o aluno ele vai estar apto a desenvolver esse tipo de solução, né, de produto. Uma outra característica é que muitas vezes o aluno da ênfase de eletrônica e sistemas pode se envolver com o próprio projeto integrado desses componentes. A gente tem que ver que o mercado brasileiro ele não é um mercado estável, mas a gente tem que dar uma formação sólida para os nossos alunos. Então, em geral, o nosso aluno, ele é um aluno que a gente chama de classe mundial. Então, ele está apto a desenvolver uma série de projetos, mesmo que no Brasil aquilo, naquele momento, não esteja sendo desenvolvido por uma questão econômica ou crise, etc. Né? Então, um aluno nosso hoje, ele quando se forma, por exemplo, ele pode se formar na área de projetos de circuitos integrados. E quando ele se forma nessa área, ele é requisitado por empresas, em geral, para trabalhar fora até do país, ou mesmo no país, dependendo das condições de mercado. Né? Uma outra área que ele atua também, por exemplo, é no desenvolvimento de soluções para o mercado automobilístico. Hoje, as grandes inovações no mercado automobilístico, elas estão na área de eletrônica embarcada. Então, esse aluno ele vai estar apto a desenvolver essas soluções. Né? E assim por diante. Eu acho que a gente pode pensar em uma série de aplicações nesse sentido. De tal maneira que, hoje, esse é um mercado que ele é bastante capilar. Por exemplo, um aluno ele pode, junto com colegas ou individualmente mesmo, ele pode desenvolver uma empresa, fazer uma startup para
produzir algum tipo de produto que ele acha que o mercado está interessado. Você, por exemplo, quer desenvolver um monitor de batimento cardíaco que a pessoa possa usar no dia a dia. Nesse monitor de batimento cardíaco, normalmente você vai ter que desenvolver o que a gente chama de front-end, que é a parte que entra em contato com o ser humano. Essa parte é uma especialidade da parte de eletrônica e sistemas. Além de se desenvolver essa parte, você tem que transmitir os sinais que você vai estar aquisitando de uma maneira eficiente. Em geral, eficiente quer dizer transmitir apenas a informação que é necessária e pelo menor tempo possível, para economizar o máximo de energia. Isso só pode ser feito se você empregar técnicas, por exemplo, de processamento de sinais. Além disso, esse sistema ou esses dados, eles vão estar sendo enviados para algum lugar, por exemplo, para um celular. Nesse celular também você vai ter que desenvolver algum tipo de software que possa fazer a interpretação usando algoritmos sofisticados, como algoritmos de redes neurais, etc., para fazer uma interpretação desses dados e depois enviar isso, por exemplo, para o seu médico ou para alguma pessoa que esteja acompanhando o seu estado de saúde. E o segundo projeto é um projeto de formatura, que é o projeto de uma luva eletrônica para pacientes com neuropatias periféricas. São basicamente problemas de sensibilidade tátil, e esse projeto é mais voltado para as mãos. Então, para pessoas que, por causa de doenças como hanseníase ou diabetes, elas acabam perdendo a sensibilidade e tendo dificuldade de fazer tarefas básicas como se alimentar, ou escrever, ou dirigir, e que elas podem até fazer terapia ocupacional, ajuda na adaptação, né, dessas tarefas à condição de perda de sensibilidade, mas não resolve o problema. E a ideia então é fazer essa luva com sensores táteis para tentar devolver, fazer com que elas recuperem um pouco dessa capacidade sensorial e no futuro integrar esse projeto a algum projeto que permita, com a recuperação da capacidade sensorial, ligar, né, esses sinais elétricos ao sistema nervoso e permitir uma malha de atuação completa. O curso de Eletrônica e Sistemas, assim como o curso de Engenharia Elétrica, ele é muito fortemente baseado em conhecimentos de matemática. Então, matemática é fundamental, principalmente matemática que eu chamaria de avançada, tanto cálculo, como também técnicas matemáticas sofisticadas que a gente utiliza muito para poder entender os sinais que estão no mundo, em torno da gente, e traduzir esses sinais em informações, né? Então esse é um lado, a matemática. O outro lado, naturalmente, é a física, porque normalmente esse aluno, e a área, vai estar lidando com coisas reais, e essas coisas reais ele tem que saber entender qual é o princípio de funcionamento daquilo para poder extrair modelos, para aplicar esses modelos para obter os resultados que ele deseja. Então, por exemplo, a gente pode pensar num sensor de temperatura. Então, muitas vezes ele tem que compreender como é que esse sensor de temperatura funciona para poder aplicá-lo adequadamente. Ele pode ir mais longe, ele pode necessitar de conhecer a fundo um determinado componente eletrônico em estado sólido, de tal maneira que ele possa modelar esse componente, colocar ele, por exemplo, num software e simular o resultado que vai obter empregando aquele componente. Além dessas duas áreas, ele também tem que ter um conhecimento bastante bom da parte de programação, porque normalmente a eletrônica digital de uma forma geral e os sistemas eletrônicos, eles trabalham em conjunto com sistemas de computação. Então o aluno tem que saber fazer um diálogo entre esses dois mundos de uma forma bastante adequada. Então ele também tem que ter esse embasamento. Mas isso ele obtém ao longo dos 2, 3 primeiros anos do curso de Engenharia Elétrica da Poli, né? E a partir daí é que ele pode realmente aplicar esses conhecimentos de uma maneira mais adequada nesse universo de produtos de eletrônica digital e sistemas eletrônicos. Quando eu estava no terceiro ano da Poli, eu fui para a França, numa escola francesa de engenharia chamada Supélec, para fazer um programa de duplo diploma, e foi uma experiência incrível, tanto do ponto de vista
acadêmico quanto humano. A formação que eu tive lá foi bem complementar à formação que eu tive aqui. E eu considero que eu mudei muito como pessoa nesses 2 anos. É uma experiência que eu com certeza faria de novo e sinto muita falta. E eu não teria, provavelmente não teria tido essa oportunidade se não tivesse vindo para a Poli, porque são poucas escolas no Brasil, são poucas universidades que oferecem esse tipo de programa de duplo diploma. Então, em 6 anos, você conseguir ter 2 diplomas e você ter toda essa experiência de viajar e de conhecer um novo país, conhecer uma nova cultura e ter uma formação tão complementar e que encaixa tão bem uma na outra, foi único. Contrariamente ao que se divulga, a Poli ela tem, em geral, em torno de 40% de atividades práticas, se você pegar o currículo como um todo, para qualquer área do conhecimento que ela se dedica. Então, nós temos muitas disciplinas práticas. Como eu citei, um exemplo disso é, por exemplo, o fato de que logo no primeiro ano, o aluno ele já se depara com uma disciplina onde ele tem que desenvolver um produto na área de engenharia elétrica, né? É claro que a gente sabe das limitações de conhecimento desse aluno e procura colocar desafios para ele que sejam adequados para o nível de conhecimento, de entendimento que ele tem naquele momento, né? Então, isso é um exemplo. Então, logo no primeiro ano. Além disso, é claro, ele tem outros laboratórios, mesmo na área básica, por exemplo, ele tem laboratórios de física, ele tem um laboratório de física moderna. Então, no laboratório de física moderna, ele vai aprender sobre questões que normalmente não são tratadas em outros cursos, por exemplo, o que é o efeito fotoelétrico, como é que eu transformo a luz em energia elétrica, né? Isso é abordado em física, no laboratório de física moderna, que aliás é o que deu o prêmio Nobel para o Einstein, o prêmio Nobel dele em efeito fotoelétrico, né? Então, ele vai aprender essas características, isso ao longo de laboratórios básicos. Na medida em que ele vai progredindo no curso, é claro que os laboratórios eles vão se sofisticando. Por exemplo, na ênfase de eletrônica e sistemas no 4º ano, ele tem um laboratório que é um laboratório de sistemas eletrônicos. Nesse laboratório, ele monta algum tipo de produto. No caso, nos últimos anos, o pessoal tem montado versões de carrinhos autônomos que são capazes de fazer reconhecimento de imagem e, através do reconhecimento de imagem, procurar se guiar para um determinado objetivo, se desviando de obstáculos e assim por diante. Também ele tem laboratórios que dificilmente ele encontra em outros lugares, porque são laboratórios que são muito característicos também da área de pesquisa. Um exemplo disso são os laboratórios de projeto de circuitos integrados, que utilizam softwares que são extremamente sofisticados e caros, e que, em geral, as empresas que produzem esses softwares só liberam o uso, mesmo acadêmico, desses softwares para universidades que tenham condições de desenvolver essa competência nos seus alunos, porque é muito caro, muito sofisticado. Então, isso é uma oportunidade que o nosso aluno também tem. Ele sai daqui utilizando, por exemplo, softwares que são utilizados no mercado mundial para desenvolver produtos como impressoras, celulares e etc., né? Então, eu diria assim, de uma forma geral, na Poli, o aluno tem muitos laboratórios, não são poucos, e são diversos. Realmente é difícil falar porque se eu fosse pegar uma disciplina qualquer, eu seria capaz de citar algum tipo de laboratório. Por exemplo, controle. Ele tem um laboratório sobre controle de sistemas. Sobre máquinas elétricas, ele tem laboratório sobre máquinas elétricas. Ele vai saber como funciona um motor, vendo o motor funcionar. Então, diferentemente do que se diz, a Poli ela tem realmente, eu acredito, um grande número de disciplinas práticas. Além disso, é claro, e isso também é reconhecido até pelos rankings internacionais, ela dá um embasamento teórico muito bom para esse aluno. Então, o aluno ele sai com um embasamento teórico muito bom e também sai com uma parte prática muito boa.